Recebida a informação de todos os vogais eleitos já assinaram e já apresentaram o cartão de cidadão, eu quero declarar aberta esta sessão por ato de instalação da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Sintra, conforme edital publicitado e enviado a todos os eleitos, para os efeitos previstos no número 1 do artigo 8º da Lei 169/99, 18 de setembro, da redação em vigor. Queria cumprimentar, portanto, o Sr. Presidente eleito, Dr. Marco Almeida, o Sr. Professor Financiar, os vogais eleitos Andreia Bernardes, Francisco Duarte e a Doutora Ana Mendes Godinho, os vereadores eleitos. Não conheço, penso que seja Anabela Pereira. Anabela Cristina. Sou Padre Armindo, Comandante dos Bombeiros de São Pedro de Sintra, Hugo Marques, o João Antunes dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria, de Sintra, Presidente da Direção, Avelino Rodrigues, Dr. João Soares, tenho que dizer que o senhor está presente, embora tenha o doutor, queria que fosse João Soares, portanto, no formalismo, Dr. João Soares, obrigado pela sua presença. E é com muita alegria que vejo aqui hoje grandes responsáveis das instituições e das associações do Conselho, o que me agrada imenso. Trabalhei com alguns durante a minha presidência da União das Freguesias de Sintra. Agradeço a vossa presença. É com satisfação que os vejo aqui. E ali o meu amigo Adriano Filipe, das velhas lutas autárquicas de São Martinho de Santa Maria e São Pedro. Obrigado pela presença a todos. Eu não sei se está algum representante dos bombeiros de Colares. Pronto, segundo comandante. Obrigado pela sua presença. Portanto, vamos dar início. Eu vou chamar para me ajudar aqui na mesa para redigir a ata a colaboração da coordenadora do Gabinete Administrativo, Financeiro e Apoio à Gestão da União das Freguesias de Sintra, a técnica superior Célia Santos. Se faz favor, Célia. Já está aí assim pronta para dar a... Já foram conferidos, portanto, com a lista de identificação. Portanto, para dar cumprimento ao previsto no número 2 do artigo 8º da mesma lei, proceda à chamada dos eleitos, um de cada vez, pela ordem da respectiva lista, para assinar a minuta da ata, sendo que a verificação de identidade e legitimidade foi efetuada antecipadamente pelos serviços, aquilo que eu aludi anteriormente. Onde está, doutor? Muito obrigado. Portanto, Paulo, pelo PSD, pelo PPD, PSD, Iniciativa Liberal e PAN, sempre com sintrense, 9 mandatos, Paulo Alexandre Gomes Parras Filipe. Paula Cristina da Silva Bento. José Luís Gomes da Costa. Gustavo Gil Nunes Cabral Sacadura. Paula Alexandra Paulo Pinto. Vítor Hugo Ferreira Macias. José Carlos de Oliveira Domingues. Ana Maria Faria dos Reis Carriço. João Manuel da Cruz Barros de Jesus Luís. Vogais eleitos pelo Partido Socialista Livre, as pessoas sempre, coligação PS Livre, 5 mandatos, Maria do Céu Ribeiro da Silva.
Marco Eduardo Dias Martin. Anique Brunenho, será isso? Faz favor. Duarte Nóbrega Tomásio Lopes Soares. Inês da Costa Matos Teixeira Ramalho Hilário. Pelo Chega, 4 mandatos, Jorge Manuel Coimbra Belo. Ricardo Jorge Venâncio Santos. Maria da Conceição Brito Oliveira de Almeida Cerqueira. Paulo Florival de Faria Crato Fogaça. PCP, PEV, CDU, Coligação Democrática Unitária, um mandato, Luísa Gouveia Batista Alves Lourenço. Verificada que está a identidade e legitimidade de cada um dos eleitos, declaro os mesmos investidos nas suas funções. Aguardamos o preenchimento da respectiva ata. A mesma é lida em voz alta, colocada à votação e serão comunicados os resultados. Assembleia da Freguesia da União das Freguesias de Sintra, ata de instalação da Assembleia de Freguesia. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2025, pelas 19 horas no Palácio Valenças, em Sintra, na presença de Eduardo Duarte Casinhas, na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia cessante da União das Freguesias de Sintra, declaro Sintra, Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro Penaferrim compareceram pessoalmente com vista a proceder à instalação da Assembleia de Freguesia para o quadriênio de 2025 e a 2029, em conformidade com o disposto do artigo 8º da Lei nº 169/99, 18 de setembro, Rejal, na sua versão em vigor, os cidadãos devidamente notificados para o efeito e que expressamente foram eleitos para este órgão no ato eleitoral que teve lugar no passado dia 12 de outubro. O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, tomando a palavra, agradeceu à Câmara Municipal de Sintra a cedência do espaço e dirigiu umas breves palavras ao auditório. De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante designou a coordenadora do Gabinete Administrativo, Financeiro e de Apoio à Gestão da União das Freguesias de Sintra, Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro Penaferrim, Técnica Superior Célia Santos,
para redigir e subscrever esta ata, nos termos e para os efeitos do número 2 do supramencionado artigo 8º do GEL. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante procedeu à chamada individual dos eleitos pela seguinte ordem. Eleitos da lista do EPD, PSD, Iniciativa Liberal, PAN, sempre com os interesses de 9 mandatos, as senhoras Paulo Alexandre Gomes Parás Filipe, Paula Cristina da Silva Bento, José Luís Gomes da Costa, Gustavo Gil Nunes Cabral Secadura, Paulo Alexandre Paulo Pinto, Vítor Hugo Ferreira Macias, José Carlos de Oliveira Domingues, Ana Maria Farias Reis Carriço, João Manuel da Cruz Barros de Jesus Luís. Eleitos pela lista do PS Livre, as pessoas sempre, coligação PS Livre, 5 mandatos, os senhores e as senhoras Maria do Céu Ribeiro da Silva, Marco Eduardo Dias Martim, Anique Brunhanho, Duarte Nobre Tomásio Lopes Soares, Inês da Costa Matos Teixeira Ramalho Hilário. Eleitos pela lista do Chega, 4 mandatos, os senhores e senhoras Jorge Manuel Coimbra Belo, Ricardo Jorge Venâncio Santos, Maria da Conceição Brito Oliveira de Almeida Cerqueira, Paulo Florivaldo Faria Crato Fogaça. Eleitos pela lista do PC, PEV, CDU, Coligação Democrática Unitária, 1 mandato, a senhora Luísa Gouveia Batista Alves Lourenço. Verificadas que foram a identidade e a legitimidade dos membros referidos e presentes, o Presidente da Assembleia de Freguesia cessante considerou-os investidos nas suas funções, ficando assim concluída a instalação da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Sintra, Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro Penaferrim, podendo esta, por isso, entrar em funções. Para constar e para os dias e efeitos legais, lavrou-se a presente ata que, depois de lida em voz alta, foi votada e aprovada sendo assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, por quem se redigiu e pelos eleitos ora investidos. O Presidente da Assembleia cessante e a Sra. Coordenadora. Quem vota contra? Dos senhores vogais eleitos e que tomaram posse. Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Aguarda-se a folha ou escreve-se? Eu vou assinar aqui. Não? Eu vou assinar aqui. Já assinaram ali? Tudo bem. Eu queria fazer um agradecimento às colaboradoras da União da Freguesia, da Junta de Freguesia, pelos serviços prestados ao Presidente da Assembleia e à Assembleia de Freguesia. Eu queria realçar com quem mais trabalhei diretamente, que foi na delegação de São Pedro, a Margarida Gonçalves e a Cristina Costa. Portanto, a elas muito obrigado. Fizemos um trabalho em conjunto que o novo Presidente terá à sua disposição, portanto, um conjunto de informações que facilmente poderão desenvolver um trabalho em prol da freguesia. Desejar ao Executivo que for eleito, portanto, um bom mandato, que tenham sempre em vista os problemas da freguesia que são precisos resolver e desejar, efetivamente, muitas felicidades. A todos os presentes, mais uma vez, muito obrigado e um resto de bom fim de semana. Concluído o preenchimento respectivo à ata, seguidamente, vou chamar o cidadão melhor posicionado na lista vencedora, PPD, PSD e IL, PAN, sempre com os interesses, Sr. Paulo Parracho, para que seja realizada a primeira reunião de funcionamento da Assembleia de Freguesia. A todos, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Boa noite a todos.
Peço desculpa, mas eu nunca pensei sentar-me aqui, porque passei muitos anos ali numa bancadazinha que era dedicada à imprensa e nunca pensei estar aqui nesta mesa, neste local preciso. Muito obrigado por terem vindo a esta cerimónia. Daqui a pouco já farei os agradecimentos mais formais. Agora vamos continuar com este ato de posse, com este cerimonial que, enfim, está previsto em lei e desejo também que este ato decorra com a urbanidade que tem corrido até agora. As eleições autárquicas deram uma oportunidade ao povo para escolher os seus representantes e há que honrar e respeitar a sua vontade soberana e democrática. Para redigir a ata, parece-me pertinente continuar com o apoio da doutora Sofia Dionísio e da doutora Célia Santos, que redigiram anteriormente o documento comprovativo da instalação da Assembleia de Freguesia. Nesta primeira fase da primeira reunião de funcionamento da Assembleia de Freguesia, vão ser eleitos por voto secreto os vogais que farão parte do órgão executivo, a Junta de Freguesia. Segundo a legislação, cabe ao Presidente da Junta apresentar a lista para este órgão, para compor o Executivo da Junta. No regimento desta Assembleia de Freguesia está prevista a votação por lista. No entanto, eu pergunto aos senhores vogais eleitos se alguém se opõe a este método de eleição por lista ou se alguém tem o método de eleição uninominal como proposta. Julgo que não. Vamos continuar então com a eleição por lista e não sei se os serviços têm a lista. Podem-me... Eu sei de cor, mas de qualquer maneira, para não cometer nenhum lapso. Não. Bom. Okay. Muito obrigado. Portanto, a lista é composta, portanto, o Executivo é formado por 7 elementos, ou 6 mais o Presidente. O Presidente, como sabem, resulta da eleição diretamente, é o único que é eleito diretamente, e sou eu próprio. Depois, a lista para este órgão que apresento com muita honra é composta pela Paula Cristina da Silva Bento, o José Luís Gomes da Costa, Gustavo Gil Nunes Cabral Sacadura, Paula Alexandra Pinto, Vítor Hugo Ferreira Macias e José Carlos de Oliveira Domingos. Portanto, são estes elementos que vão ser postos à votação para integrarem o novo Executivo da União das Freguesias de Sintra. Pedi aos serviços que distribuíssem então os votos pelos senhores eleitos. Os senhores deputados de freguesia, como eu gosto de lhes chamar, e espero, fica já aqui o repto para que o próximo regimento contemple esta premissa, se os partidos estiverem de acordo. Fica aqui também. Tá, olha, deixa-me cá ficar a minha caneta. Obrigado. Estamos em condições de votar. Posso começar a chamar? Então, eu sou o primeiro a votar, Paulo Alexandre Gomes Parras Filipe. Aqui está o voto. Paula Cristina da Silva Bento. José Luís Costa. Gustavo Cabral. Paula Pinto.
Vítor Macias, José Carlos Domingues, Ana Reis Carriço, João Manuel Jesus Luís, Maria do Céu Ribeiro, e já entramos na lista do Partido Socialista Livre as Pessoas Sempre, Marco Eduardo Martim, é Martim ou Martim? Martim. Anique Buren. Depois nós afinamos o nome nas próximas assembleias. Buren, ok. Duarte Lopes Soares. E Inês Hilário. Obrigado. Pelo Partido Chega, Jorge Manuel Coimbra Belo. Ricardo Venâncio Santos. Maria da Conceição Cerqueira. E Paulo Fogaça. Muito obrigado. E para terminar, pela lista da Coligação Democrática Unitária, Luísa Batista Alves Lourenço. Muito obrigado. Muito bem, todos votaram, agora pedia aos serviços que fizessem o apuramento. E já temos resultados, muito obrigado aos serviços. Portanto, resultado da votação, com sim 11 votos, não 1 voto, 7 votos brancos e 0 nulos. Portanto, está eleito o Executivo da União das Freguesias de Sintra. Chamo então os senhores vogais do Executivo para ocuparem as cadeiras aqui deste lado. Paula Cristina Bento, José Luís Costa, Gustavo Cabral Sacadura, Paula Pinto, Vítor Macias e José Carlos Domingues. Agora é que eu preciso da lista dos substitutos. Não está identificado, mas ele está cá. Está bem. Feita então a votação e eleito o Executivo da Junta de Freguesia, chamo agora os membros que vão substituir estes vogais eleitos para recompor
à Assembleia de Freguesia. Vão tomar posse também neste momento. E assim passava a chamar Sara Raquel Chiolas Mesquita Marques. Paula Fernanda Maçãs Vendas. César Alberto dos Santos Conceição. João Rafael Silva Ramalho. Lídia Miriam Travassos Oliveira Leal. André Raio Ferreira. E Sónia Maria Carmo da Silva. Muito bem. Recomposta a Assembleia de Freguesia, vamos agora proceder à eleição da mesa da Assembleia de Freguesia, composta por um presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. Tal como aconteceu na eleição anterior, também a Assembleia se pode pronunciar se requer votação uninominal ou por meio de lista, conforme está previsto no regimento da Assembleia. A proposta inicial é por lista, como está previsto no regimento, mas se houver alguém que deseja alteração, poderá ser posta à consideração. Assim sendo, há uma lista entregue na mesa. É entregue agora. Há alguma outra lista para este lugar? Não há? Para estes lugares? Portanto, temos uma lista apresentada pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, nos termos do artigo 10º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua versão em vigor. A bancada do Partido Social Democrata e a bancada da Iniciativa Liberal propõem a seguinte composição da mesa da Assembleia da União das Freguesias de Sintra. Presidente, Sara Raquel Chiolas Mesquita Marques. Primeiro secretário, Sónia Maria do Carmo Silva. E segundo secretário, César Alberto Santos da Conceição. Estes três eleitos são do PSD. Assim sendo, podemos votar. Peço que os serviços distribuam os boletins de voto e vamos ter que fazer nova chamada.
Só falto eu. Ah, não, eu não voto agora também. Eu agora não voto. Muito bem, estamos em condições de votar, senhores deputados de freguesia. Então começo por chamar na bancada da lista sempre com os sintrenses, Sara Raquel Chiolas Mesquita Marques. Deveria ter começado pela Ana Maria Faria dos Reis Carriço. Segue-se o João Manuel Barros de Jesus Luís. A Paula Vendas. César Conceição. João Ramalho. Lídia Leal. André Raio e Sónia Silva. Na lista do PS Livre, as pessoas sempre: Maria do Céu Ribeiro da Silva, Marco Eduardo Dias Martim, Anique Buren, agora já disse bem. Está quase. Duarte Lopes Soares. E Inês Hilário. Pelo Chega, Jorge Belo. Ricardo Santos. Conceição Cerqueira. E Paulo Fogaça. Muito obrigado. E pela CDU, Luísa Lourenço. Muito obrigado, todos votaram. Pedi então aos serviços para fazermos aqui o apuramento. Por favor. Este momento é vosso. Está bem, está bem, está bem. E já temos o resultado da votação. Votos sim, 9. Votos não, 2. Votos brancos, 8. E 0 nulos. Está assim eleita a nova mesa da Assembleia. E eu passo a chamar a nova Presidente da mesa da Assembleia, Sara Chiolas. Primeira Secretária, Sónia Silva.
e o segundo secretário, César Conceição. Desejo um bom mandato. Tudo vai correr bem. Fundamental. Bom mandato. Está por ali, não lá para baixo. Eu vou lá para baixo. E pronto, acho que não precisa de mais nada aqui. Já tem o seu guião. Então vá. Até já. Obrigada. Obrigado. Vais deixar a caneta, se faz favor. Onde é que estamos? Vamos para baixo, senhora secretária. Boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença, a todos os convidados que aceitaram o nosso convite para estar aqui, a todas as entidades já mencionadas e que voltarão a ser mencionadas, mas o meu cumprimento geral vai para todos os fregueses, que são eles que nós representamos aqui, todos os fregueses que estão presentes. Espero que continuem a estar presentes nas futuras assembleias de freguesia, tal como estão aqui. E vamos dar continuidade aos trabalhos. Esperamos que o Executivo eleito tenha um excelente mandato. Na Assembleia, apesar de termos pontos de vista partidários diferentes, acho que fomos todos eleitos para o mesmo objetivo. É um objetivo comum, que é de fazer o bem pelos sintrenses e por Sintra, que é a nossa freguesia. E desejo a todos os vogais de freguesia um bom trabalho. Gostava agora de convidar... Onde é que eu tenho a folha? Só um bocadinho, peço desculpa. Não é essa. Gostava de convidar os membros das bancadas a dar uma palavra a esta Assembleia de Freguesia e queria começar pelo representante da CDU, a senhora Luísa Lourenço. Boa noite a todos. Felicito o Presidente da União das Freguesias de Sintra, Paulo Parracho, e o seu Executivo por mais um mandato. Felicito o Presidente e a Presidente e a Mesa da Assembleia pela eleição. Felicito todos os vogais eleitos. Quero agradecer a todos os eleitores que confiaram o voto na CDU. Estarei aqui em vossa representação para trabalhar na defesa da qualidade de vida de todos os fregueses e na defesa do nosso património cultural e natural. A participação de todos é essencial, pelo que gostaria de deixar aqui um apelo aos fregueses para que apareçam nas assembleias de freguesia, tragam as vossas sugestões e preocupações e enriqueçam este espaço de liberdade. Muito obrigada. Pelas suas palavras, chamava agora a vogal do LIVRE, Inês Hilário. Senhor Presidente de Câmara eleito, Senhor Presidente da Junta, Senhoras e Senhores membros da Assembleia, caros fregueses de Sintra e demais presentes, é com honra e sentido de responsabilidade que hoje tomo posse como membro da Assembleia de Freguesia. Este é um momento importante para mim, mas, acima de tudo, representa o compromisso que assumo com todos os que vivem e trabalham na União de Freguesias de Sintra. Quero agradecer a todos os que confiaram em mim e no projeto político que represento. A vossa confiança é uma responsabilidade que levo muito a sério. Quero também agradecer ao Partido Socialista pela abertura e espírito de colaboração demonstrado ao longo desta coligação. Foi um prazer fazer campanha ao vosso lado e peço imensa desculpa. Foi sempre com respeito mútuo e foco naquilo que verdadeiramente importa: servir as pessoas.
Estou entusiasmada por continuarmos esse trabalho nesta Assembleia, em conjunto com todas as forças aqui representadas, para garantir uma vida digna a todos os habitantes da União das Freguesias de Sintra. Assumo funções na oposição com total sentido institucional. Estarei presente, atenta e preparada para escrutinar as decisões que forem tomadas, sempre de forma responsável e construtiva. Tudo o que fizermos nos próximos 4 anos deve ter uma prioridade absoluta: os habitantes da União de Freguesias de Sintra. Acredito numa freguesia próxima, transparente e capaz de responder às necessidades reais de quem aqui vive. É isso que me comprometo a defender. Uma freguesia que funciona para todos, que escuta, que respeita e que inclui. É neste espírito de serviço público, cooperação e responsabilidade que inicio este mandato. Muito obrigada. Muito obrigada. Chamo agora a intervir o vogal da Iniciativa Liberal, João Manuel Luís. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Junta, caros colegas eleitos, caros fregueses da União de Freguesias de Sintra, é com profundo sentido de responsabilidade e compromisso com o bem comum que hoje tomo posse como membro desta Assembleia de Freguesia. Assumo este mandato com a convicção de que a política local é, acima de tudo, um exercício de serviço público, proximidade e transparência. Enquanto membro da Iniciativa Liberal, trago comigo os princípios que o nosso partido defende para o país e que também devem guiar a governação autárquica: a liberdade individual, responsabilidade, transparência, mérito e eficiência. Acreditamos que o Estado, sendo neutral ao local, deve servir as pessoas e não o contrário. E é com essa visão que quero contribuir para uma Sintra mais livre, mais limpa, mais justa e mais eficiente. Sobre liberdade e responsabilidade. A liberdade significa dar espaço à iniciativa dos cidadãos, das associações e das empresas locais. Uma freguesia liberal é aquela que confia nos seus cidadãos, que facilita em vez de complicar e que elimina burocracias desnecessárias para quem quer empreender, inovar ou simplesmente viver melhor. Mas a liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Responsabilidade na gestão dos recursos públicos, na execução orçamental, nas prioridades de investimento local. Cada euro público gasto deve ter impacto real na vida das pessoas. Limpeza urbana e espaço público. Sintra é um território belíssimo, mas exige uma atenção redobrada à limpeza e à manutenção. Precisamos de uma gestão da limpeza urbana moderna, planeada e mensurável. Ruas limpas, sarjetas desobstruídas, jardins cuidados e espaços públicos que dignifiquem quem cá vive e quem nos visita. Pelo que proponho que esta Assembleia defenda um plano de limpeza por objetivos com equipas formadas, tecnologia de monitorização e prestação de contas visível para todos. Uma freguesia limpa não é apenas uma questão estética, é a saúde pública, é qualidade de vida e é respeito pelos nossos cidadãos e pelo nosso património. Sobre mobilidade sustentável, outro eixo essencial. Tal como o Concelho de Sintra, a nossa União de Freguesias também tem os seus contrastes, com zonas urbanas e rurais, mais densas e dispersas, mas com um ponto comum: o desafio de se deslocar. Devemos apoiar soluções de mobilidade sustentável, promover ligações mais eficientes com os transportes públicos, criar percursos pedonais e cicláveis seguros e melhorar a acessibilidade em todos os bairros. Uma mobilidade moderna não é apenas mais transporte, é tempo para as famílias, menos trânsito, menos poluição e mais liberdade de escolha. Defenderemos uma freguesia que olhe para o futuro com inteligência, mobilidade limpa, acessível e amiga do ambiente. Em matéria de transparência e eficiência, consideramos que a transparência é o pilar da confiança. Todos os atos da Junta devem ser públicos, todas as contas devem ser claras e todas as decisões devem ser justificadas.
A eficiência, por sua vez, significa fazer mais com menos, modernizando os serviços, digitalizando os processos e eliminando o desperdício. Uma gestão liberal é uma gestão que mede resultados, avalia desempenho e corrige rumos quando necessário. Por último, unir e servir. Acredito que a força desta união de freguesia está precisamente na palavra união. Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim têm histórias e identidades únicas, mas com o destino comum, o progresso. É esse o progresso que só se constrói com o diálogo, a cooperação e respeito entre todos. Junta, Assembleia, forças políticas, associações e cidadãos. Portanto, caros cidadãos, o poder local é o exercício mais humano da democracia. É aqui, ao nível da freguesia, que as decisões ganham rosto, impacto e significado. Comprometemos-nos a exercer este mandato com rigor, com transparência, espírito construtivo, propondo soluções, fiscalizando com lealdade e defendendo sempre o interesse dos fregueses da União de Freguesias de Sintra. A União de Freguesias de Sintra merece uma gestão moderna, liberal e eficiente, com ruas limpas, mobilidade acessível, espaço público cuidado e cidadãos livres para prosperar. É essa União de Freguesias de Sintra livre, sustentável, livre e justa que hoje nos comprometemos a ajudar a construir. Muito obrigado. Muito obrigada. O vogal em representação do Chega, Jorge Belo. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesias, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhores e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Autarcas, ilustres membros eleitos, digníssimos representantes das instituições da freguesia, estimado público presente, minhas senhoras e meus senhores. É com profunda humildade e elevado sentido de responsabilidade cívica que hoje tomamos posse, conscientes da importância deste momento democrático e do valor que ele representa para a nossa comunidade. O ato eleitoral que recentemente teve lugar é a expressão da vontade popular e é com respeito por essa vontade que assumimos o nosso papel enquanto membros da Assembleia de Freguesias da União de Freguesias de Sintra. Tomar posse é mais do que um ato formal, é assumir perante os fregueses um compromisso de dedicação, de transparência e de serviço público. É reconhecer que a vontade popular é soberana e que a democracia se constrói todos os dias com respeito, com diálogo e com participação. É, portanto, com humildade, mas também com determinação, que assumimos o papel que os cidadãos nos confiaram. A eleição conferiu-nos um lugar na Assembleia de Freguesias e é com honra e sentido de missão que o assumimos. Enquanto membros da oposição, afirmamos desde já que não nos moverá qualquer espírito de contestação gratuita. Pelo contrário, estaremos aqui para exercer o papel que a democracia nos atribuiu, o de fiscalizar, escrutinar e contribuir para que o trabalho desta Assembleia decorra com transparência e em benefício de todos. O nosso propósito é claro, ser uma oposição construtiva, responsável e presente. Uma oposição que acompanha, que questiona, mas que também propõe. Que critica quando é preciso, mas que colabora sempre que os interesses dos fregueses assim o justifiquem. Continuaremos a defender as ideias e as medidas que apresentámos ao longo da campanha eleitoral. Medidas que traduzem o compromisso que assumimos com os cidadãos, a melhoria da limpeza urbana, o reforço da segurança e uma gestão mais eficaz e cuidada do nosso espaço público. Estes são e continuarão a ser os nossos pilares de ação. Ao mesmo tempo, reafirmamos a nossa disponibilidade para dialogar com as forças políticas representadas nesta Assembleia. Estamos prontos a apoiar as propostas que efetivamente beneficiem os fregueses da União de Freguesias de Sintra. Porque acreditamos que, quando o objetivo é o bem comum, não há lugar para barreiras partidárias. Estaremos sempre abertos ao diálogo e à cooperação, mas naturalmente sem abdicar das nossas convicções, dos nossos valores e das nossas linhas orientadoras que nos definem. Fazer oposição é também ouvir os fregueses, o tecido empresarial e as forças vivas da nossa freguesia, as suas preocupações, as suas críticas e as suas esperanças.
Comprometemos, por isso, a manter uma escuta ativa, próxima e permanente da população. Porque só assim poderemos apresentar propostas justas e úteis, que melhorem a qualidade de vida e reforcem a confiança dos cidadãos nas instituições locais. Hoje damos início a um novo ciclo autárquico. Que este mandato seja marcado pela responsabilidade, pela seriedade e pela vontade genuína de trabalhar em conjunto. Mesmo a partir da oposição, estaremos aqui para contribuir com lealdade, com firmeza e com espírito de serviço. A todos os fregueses que nos confiaram em nós, deixamos o nosso mais profundo agradecimento. A todos os presentes, agradeço igualmente a atenção e o respeito com que acompanham este momento solene. Que possamos todos, independentemente do lugar que ocupamos, trabalhar com um só propósito: o bem da nossa freguesia, o bem da nossa gente, o futuro de Sintra. Viva Sintra, viva Portugal! Muito obrigada. Convido agora a vogal eleita pelo Partido Socialista, Maria do Céu Ribeiro, a intervir. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Sintra, Excelentíssimo Senhor Presidente da União de Freguesias de Sintra, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Sintra eleito, Excelentíssimos Senhores Doutores João Soares e Professor Fernando Seara, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Vereadoras Ana Mendes Godinho, Andreia Bernardo e Francisco Duarte, Excelentíssimos Autarcas eleitos, Excelentíssimos Senhores Representantes das instituições e forças vivas da freguesia, Excelentíssimas Senhoras e Senhores. Quero começar por agradecer a confiança que o Partido Socialista depositou em mim e na minha equipa e quero relevar e igualmente agradecer toda a dedicação e energia que Ana Mendes Godinho trouxe para Sintra e que foi e continuará a ser uma inspiração para todos nós. Uma das principais marcas e legados da Constituição da República Portuguesa, que para o ano celebra 50 anos, é a existência de um poder local livre e democrático. Não celebramos hoje a prosa de um ritual de circunstância assente num cerimonial sem sentido. Celebrando-nos antes a poesia da evocação de tantos e tantas que muito passaram para que hoje cidadãos comuns pudessem ocupar cargos em representação de seus semelhantes. Não fomos nomeados por um qualquer poder, fomos eleitos pelos nossos concidadãos, mulheres e homens livres, como cada um de nós presentes nesta sala. Lembrar este legado é um dever, mas é também um privilégio. O privilégio de nos podermos afirmar e responsabilizar por cada um dos programas eleitorais que no dia 12 de outubro se apresentaram a sufrágio. Parabéns, Sr. Presidente da União de Freguesias de Sintra, parabéns, senhores autarcas hoje eleitos, felicidades para o cumprimento de cada um dos mandatos que assumiremos. É poesia. A poesia de um sonho lindo de muitos, que no dia 12 de outubro passado culminou na ida às urnas de milhares de sintrenses que, através do seu voto, exprimiram as suas opções. É para honrar a liberdade que a bancada do Partido Socialista aqui hoje se apresenta. Há um ditado bávaro que diz "Mia san mia". Traduzido literalmente quer dizer qualquer coisa como "nós somos nós", ou "nós somos quem somos". Ora, nós somos Sintra. Nós somos a freguesia da União de Freguesias de Sintra. Em nós estão castelos, palácios e património com séculos de história. Em nós estão terras de profunda tradição saloia. Em nós estão cidadãos que nos escolheram pelo verdejante da nossa serra e o luxuriante das nossas quintas, da mesma maneira que estão cidadãos que aqui acreditam ser o lugar para um futuro promissor para si e para os seus.
Nós somos nós. Nós somos Sintra, da Abelhinheira até Janas e de Valflores ao Centro Histórico. Nós somos nós. Somos o desafio do Centro Histórico e somos aquela ambição de uma viagem sonhada por tantos para usufruir de um património que é de todos. Nós somos nós. Somos os desafios constantes de um território com mais quilómetros quadrados numa só freguesia que concelhos à nossa volta tidos como exemplo. Nós somos nós. E o Partido Socialista aqui representado conhece bem quem nós somos. E é por este nós que aqui hoje nos apresentamos, honrados, felizes e empenhados perante o desafio que nos foi colocado. Ser oposição num tempo de muros e não de pontes. Ser oposição num tempo de gritos e não de conversas. Ser oposição num tempo de construtores de guerras a mais e construtores de pontes a menos. Ser oposição num tempo em que uma tomada de posse é anunciada em páginas de redes sociais antes de ser articulada entre pares e eleitos. Mas nós somos nós e seremos, por isso, sérios, colaborantes, dialogantes e prestáveis. Respeitadores daqueles que nos estimularam a defender os nossos projetos, mas observadores permanentes do cumprimento das propostas que mereceram a escolha da maioria. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, a população desta União de Freguesias sabe que pode contar com esta bancada na defesa daquilo que julgarmos os superiores interesses das nossas comunidades. Reafirmamos os nossos princípios e os nossos valores. Cá estaremos por ideias, projetos e realizações. Afinal, nós somos nós e trabalhamos para as pessoas. Viva o poder local democrático, viva a União de Freguesias de Sintra. Muito obrigada. Muito obrigada. Chamo agora a intervir o vogal eleito pelo Partido Social Democrata, André Raio Ferreira. Boa noite a todos. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Sara Mesquita, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Parracho, e restante Executivo, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra eleito, Dr. Fernando Seara, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sintra eleito, Dr. Marco Almeida, e a todos os senhores vereadores aqui presentes, caros colegas eleitos, representantes das instituições e das associações da nossa freguesia, caríssimos e estimados sintrenses. A primeira palavra que queremos deixar nesta cerimónia é agradecimento. Agradecimento a todos os sintrenses que votaram e confiaram em nós 4 anos depois e que nos deram a coligação Sempre com os Sintrenses, composta pelo Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal e PAN, mas acima de tudo por muitos sintrenses independentes. Uma vitória expressiva, vencendo em 28 das 29 mesas de voto. Esta vitória é, antes de mais, uma vitória da democracia local e do reconhecimento do trabalho sério, próximo e humanista desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos. É também uma mensagem clara de que todos os sintrenses acreditam na nossa forma de fazer política, com responsabilidade, proximidade e resultados. Durante o mandato anterior, este Executivo, liderado por Paulo Parracho e sustentado pela bancada do PSD, apresentou resultados concretos em prol da comunidade, mesmo num contexto em que a Câmara Municipal de Sintra era liderada por um outro partido. Isto demonstra que, acima das cores partidárias, este Executivo colocou sempre os fregueses em primeiro lugar, mostrando que, quando se trabalha com sentido de missão, compromisso, é possível fazer a diferença. Hoje, iniciamos um novo mandato, com o mesmo espírito, de serviço e a mesma vontade de continuar a fazer mais e melhor por Sintra. E sabemos que, com o Dr. Marco Almeida, ele que também encabeçou esta coligação, poderemos contar com a sua experiência e visão e com toda a sua equipa para reforçar o trabalho, o trabalho conjunto entre freguesia e município.
Quero também deixar uma palavra de respeito e reconhecimento a todos os que cessam funções, quer no Executivo, quer nesta Assembleia, a todos os que serviram a freguesia, o nosso sincero agradecimento. E a todos os eleitos de todas as forças políticas, reafirmamos a nossa total disponibilidade para o diálogo e para o trabalho em conjunto, em que tudo seja bom para Sintra e para os sintrenses. A Assembleia de Freguesia é e continuará a ser um espaço essencial de representação, de debate, de cooperação democrática. Aqui deve prevalecer sempre o respeito, o entendimento e a vontade comum de servir a comunidade. O PSD reafirma, assim, o seu compromisso de continuar a trabalhar com sentido de serviço público, humildade e determinação, mantendo a freguesia próxima das pessoas, das instituições, das associações, das famílias e de todos os que fazem desta União das Freguesias um território vivo e diverso. Acreditamos que, ao lado da Câmara Municipal de Sintra, liderado pelo Dr. Marco Almeida, continuemos a fazer de Sintra um exemplo de dinamismo, coesão e orgulho coletivo. Hoje Sintra renova a sua esperança e nós, do Partido Social Democrata, renovamos o nosso compromisso, trabalhar com seriedade, com resultados e sempre em prol dos sintrenses. Muito obrigado. Muito obrigada, parabéns a todos os eleitos e bom trabalho. Senhor Presidente da Junta, quer deixar umas palavras a esta Assembleia? Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, recentemente eleita e empossada, a quem apresento desde já os votos de um mandato tranquilo, no acompanhamento e fiscalização construtiva da atividade da Junta de Freguesia, sendo esta saudação extensiva a todos os deputados de freguesia eleitos pelas diversas forças políticas. Senhores membros do Executivo, a minha equipa, desejo-lhes igualmente um bom mandato, com trabalho e dedicação plena em prol da nossa freguesia e dos seus habitantes. Senhores autarcas cessantes, salientando neles aqui a presença do antigo ex-presidente, se preferirem, da Assembleia de Freguesia, mas antigo presidente da União de Freguesias e da Junta de Freguesia de Santa Maria e São Miguel, Eduardo Casinhas, que completa mais de 20 anos ligado a esta freguesia em funções executivas e não executivas, mas de facto deverá ser o autarca com mais tempo de ligação a esta freguesia nos diferentes cargos que ocupou, e pedia um aplauso. Na pessoa do Eduardo Casinhas, faço um agradecimento a todos os autarcas que serviram esta freguesia e este concelho nos últimos 4 anos. Senhores autarcas entrantes, salientando as presenças do Presidente eleito Dr. Marco Almeida, dos vereadores eleitos Andreia Bernardo, Francisco, Ana Mendes Godinho e Anabela Macedo, salientando também a presença do Dr. Fernando Seara, do professor Fernando Seara e do Dr. João Soares, que vêm engrandecer, enfim, este ato e esta cerimónia. Autoridades civis, militares e religiosas, salientando a presença do Sr. Padre Armindo Reis, do Sr. Comandante do Subdestacamento da GNR de Sintra, dos Srs. Comandantes dos Bombeiros de Colares, de São Pedro e dos Bombeiros de São Pedro de Sintra, senhores convidados, senhores representantes das instituições, associações, coletividades e demais forças vivas da nossa freguesia. Uma palavra para a minha família, que está aqui presente, como sempre, em força, a minha mulher, as minhas irmãs, os meus cunhados, enfim, toda a família que vem sempre dar aqui um apoiozinho ao Mano. Muito obrigado. Caros cidadãos,
Estamos na Sala da Nau, reconhecida por todos como a Casa da Democracia Sintrense, que fizemos questão de escolher para a realização desta cerimónia tão solene e importante. Não só pelo que representa em termos da história do poder local democrático em Sintra, mas também por estar no berço, no coração da nossa histórica vila e da nossa freguesia. Estamos na principal freguesia de Sintra. Perdoem-me os meus colegas das restantes autarquias, e sublinhando aqui a presença do Presidente Pedro Filipe da Junta de Colares e do José Alberto Carvalho, recém-eleito Presidente da Junta de Freguesia de São João das Lampas, que me perdoem, mas esta é de facto a joia da coroa de Sintra. Pela sua história, pela sua riqueza cultural, edificada e paisagística, tão bem classificada pela Unesco como Património da Humanidade. É esta joia da coroa que devemos preservar e valorizar, de modo a que possa ser cada vez mais um fator de orgulho para todos os sintrenses, onde se possa viver, trabalhar e desfrutar. Onde se possa investir na qualidade, fomentar a economia e criar postos de vila, que devemos lançar as bases das nossas propostas eleitorais, nomeadamente através de um verdadeiro plano estruturado e articulado de mobilidade, trânsito e estacionamento, de requalificação urbana e paisagística, que possa resolver todos os problemas que nos atormentam diariamente e que são subejamente conhecidos. Mas é a partir do centro histórico de Sintra que também deve ser pensada toda a articulação com a realidade dispersa desta imensa freguesia, com já mais de 30 mil habitantes e 63 quilómetros quadrados, que se estende de Janas ao quase recôndito Barrunchal. E, Sra. Presidente da Assembleia, senhores deputados de freguesia, senhores vogais do Executivo, senhores convidados, esta freguesia não é só o centro histórico e o turismo, dirão já alguns, mas é o centro histórico e o turismo que lhe trazem benefícios que urge rentabilizar em prol das populações, nomeadamente criando novos e melhores acessos, mais estacionamento, espaços públicos mais limpos e cuidados, emprego pleno. Habitação, saúde, educação, cantava Sérgio Godinho. Em suma, mais e melhor qualidade de vida, desde Ranholas a Valflores, a Brunheira a Manique de Cima, Linhó, Beloura, Penhalonga, Chão de Meninos, São Pedro, Portela, Estefânia, Lourel, Cabris, Várzea de Sintra, Morlinho, Janas ou Nafarros, sem esquecer Galamares, bairro do Totobola, Carrascal, Ribeira, Ral ou Campo Raso. Todas estas localidades, aldeias e bairros têm a aspiração de ver cumpridas inúmeras promessas, muitas das quais com décadas, que por uma razão ou por outra nunca foram cumpridas. Mas esperam também que as autarquias resolvam aqueles que são os seus problemas mais básicos, seja a simples lâmpada apagada, o caixote de lixo por despejar, a rua por varrer, as árvores por podar, a falta de transportes, os abrigos desenhados e implantados sem o mínimo critério, a falta de policiamento, de consultas no centro de saúde, a relva ou a erva por cortar, a falta de capacidade de resposta das estruturas de apoio a idosos, entre muitos outros problemas que entram na esfera de competências de várias entidades, da administração local ou central, mas têm quase sempre na junta de freguesia a referência para a queixa, para a reclamação de quem aqui mora. As eleições autárquicas deram uma oportunidade ao povo para escolher os seus representantes e há que honrar e respeitar a sua vontade soberana e democrática. O povo de Sintra voltou a acreditar em nós para liderar esta freguesia e desta vez escolheu Marco Almeida para dirigir os destinos do concelho, cientes de que nestas candidaturas há capacidade e muita vontade de dar resposta aos problemas mais básicos, mas também aos erros estruturais que afetam a sua qualidade de vida. Nós também acreditamos e, como nos últimos 4 anos, estamos aqui para ser parte ativa da solução. Conseguimos, e orgulhamos-nos muito de o dizer, cumprir quase na plenitude
todo o programa eleitoral sufragado em 2021, com taxas de execução orçamental sempre na casa dos 90%. Propusemos fazer mais e melhor pela União das Freguesias de Sintra e conseguimos. Hoje temos uma freguesia muito melhor face ao que encontramos em 2021. Com uma boa relação com a Câmara Municipal, como aqui já alguém disse, demos resposta a reclamações que jaziam em várias gavetas há mais de 10 anos, seja a requalificação do Jardim da Portela, destes parques magníficos que envolvem este magnífico também Palácio Valenças, a repavimentação total do bairro das Sesmas e ruas adjacentes em Cabris, da Várzea, de Janas, Nafarros, Morlinho, Carrascal, Lourel, Chão de Meninos, entre muitas outras. Criámos 4 novos parques infantis e requalificámos todos os outros, alguns dos quais herdámos em estado de interdição por falta de condições de segurança. Melhorámos e requalificámos espaços públicos, espaços verdes e de lazer. Apostámos na intervenção social como nunca, fazendo face a um número crescente de pedidos de apoio alimentar, psicológico, jurídico, pagamento de despesas domésticas e de farmácia, entre outras. Lançámos um programa inédito no Concelho, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, atribuindo serviços de saúde gratuitos aos idosos da freguesia, em especial aos que não têm médico de família. Um projeto pioneiro que, estou em crer, também servirá de inspiração para o que a futura Câmara vai lançar e que queremos fomentar e ampliar. Apoiámos instituições, clubes e coletividades, muitas das quais aqui presentes. Retomámos o orçamento participativo da freguesia, para o qual foram alocados mais de 200 mil euros nestes 4 anos, valorizando as propostas apresentadas pela população e pelas diversas instituições. Seria longa a lista de benfeitorias, projetos e iniciativas lançadas e concretizadas nos últimos 4 anos, em que também assumimos novas competências e responsabilidades atribuídas pela Câmara Municipal de Sintra. Se foi feito tudo? Claro que não. Há muito mais e melhor ainda por fazer na nossa freguesia e estamos aqui dispostos a assumir esse desidrato. Cientes das nossas limitações, contudo, cientes de que as freguesias não têm estrutura de meios humanos e técnicos qualificados para assumir mais competências, mas também de que só uma união de freguesias como esta tem capacidade para gerar sinergias e verbas capazes de corresponder aos novos desafios do poder local. Como dissemos na campanha, a primeira decisão do novo mandato vai ser convocar a Câmara Municipal, fica já aqui o repto para o novo presidente eleito Marco Almeida, para renegociar os contratos de descentralização de competências celebrados no passado. Na área do Serviço Complementar de Apoio aos SEMAs, e reforço esta vertente, Serviço Complementar de Apoio aos SEMAs, na recolha de monos, e não naquilo que se transformou nos últimos meses, em que, por falta de resposta dos serviços, foi a Junta quem suportou um ónus que não lhe pertencia. Mas também nas pequenas reparações nas escolas, em que a verba para todo o ano civil já foi gasta, mas ainda há muitas obras e reparações urgentes a fazer. Na higiene urbana e também na ação social. Vamos também pedir uma intervenção urgente na requalificação de pavimentos e mobiliário urbano na zona pedonal da Estefânia. A conclusão da empreitada iniciada pelos SEMAs há 4 anos, na Portela e nunca concluída, a concretização do projeto para uma rotunda no cruzamento de Mate Grande com Janas e de uma outra rotunda no acesso à zona urbana da Abrunheira, sabendo, e no que toca a Janas, que daí poderá nascer a tal via atlântica que ligará a A16 à zona rural da freguesia. E, para não me alongar mais, falar do ecocentro de Valflores e daquilo que ali poderá ser feito em alternativa, aproveitando as estruturas em construção, mas também a implantação de pequenos ecocentros em locais estratégicos para acabar com esta bandalheira, perdoem-me o termo, da deposição ilegal de resíduos um pouco por toda a parte. Estamos certos, Sr. Presidente eleito da Câmara de Sintra, que terá a maior abertura para estes nossos desafios e temos, acredite, muitos mais. Uma palavra final para esta Assembleia de Freguesia, com um novo desenho e composição de forças políticas, tem uma maioria relativa, mas muito confortável, da coligação que ganhou as eleições.
Isso não nos vai afastar da capacidade de diálogo construtivo que tentámos implantar no mandato anterior e que, convém salientar, permitiu formar maiorias, porventura estranhas, que uniram esquerda e direita, fora das picardias políticas e ou pessoais, que nos deram todas as condições para governar e executar o nosso programa, acomodando no mesmo muitas das medidas apresentadas pela própria oposição. Queremos fazer igual, melhor e contamos com a vossa responsabilidade e competência para todos juntos fazermos mais e melhor pela nossa freguesia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Creio que podemos dar por encerrados os trabalhos. Queria só perguntar se ninguém se opõe à dispensa da leitura da ata. Ela está pronta e, se ninguém se opuser, será assinada e publicada no site, como é habitual. Se alguém se opuser, eu procedo à leitura da mesma. Alguém se opõe? Pronto, fica então prescindida a leitura da ata, que será assinada por mim, pela que tomaram posse em substituição dos vogais da Junta. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Nós vamos dar o melhor de nós. Fomos todos eleitos para fazer o bem por Sintra, pelos sintrenses, e é esse o princípio que deve prevalecer nestas assembleias e nestes 4 anos que seguem, e peço para isso a colaboração de todos. Mais uma vez, parabéns e bom trabalho. Obrigada. Obrigada a todos.